deixa eu passar por aqui e contar um pouquinho para vocês o seguinte, ó, os temas é energia, transição socialista, inteligência artificial, alta tecnologia em saúde, segurança alimentar, tecnologia exponencial, urbanismo sustentável, educação do futuro, equidade e respeito aos valores, conservação e preservação ambiental, empreendedorismo e gestão sustentável. E esses são temas que nasceram logo no começo. Aí nós fizemos um exercício, eu não vou passar por eles, porque nós visitamos as nossas congregações e fomos colhendo sugestões. Sugestões da plateia. Agora as congregações estão respondendo na forma de um documento, como é que aquela unidade pensa, o que ela está propondo. Nesse primeiro momento, eram membros da congregação dizendo: por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Eu dou um exemplo que eu costumo usar, que é muito interessante, porque o diretor da Faculdade de Biologia, ele é ecologista. E quando nós conversamos com ele, logo de cara, ele falou: Marco, vamos usar um pouquinho para você quer proteger a fazenda argentina? Não mexe nela. Deixa ela quieta, pega, faz uma floresta urbana, não é? Porque a hora que você entrar, você vai fazer confusão. E eu falei: olha, eu não tenho dúvida que a melhor maneira de você proteger a floresta é você evitando de entrar na floresta. Só que nós temos um problema grave. Nós temos 7, não sei quantos bilhões de pessoas vivendo em cidades que não são sustentáveis. Então, o que a gente precisa é aprender a criar uma estratégia de universidade sustentável que preserve o meio ambiente, que integre o meio ambiente. Eu não tenho dúvida que nós vamos causar algum dano, algum impacto, mas nós temos que aprender a conciliar a presença humana com essas coisas. Então o meu discurso não é que a gente tem que, obviamente, fazer a parte urbanista, é o contrário. Como é que eu faço o desenvolvimento urbanístico de uma região protegendo os conceitos ambientais? E é isso que, talvez, é o ponto da nossa conversa, conversar com esse conselho mais importante. Como é que a gente protege os aspectos ambientais do projeto urbanístico? Não pode, porque eu sei que a hora que você começa a falar em tecnologia, você nota que nos meus slides tem muita tecnologia, parece isso, parece aquilo, parece aquilo. Por quê? Porque no instalar de dedo você encontra interessado. Agora, o que não pode é você fazer todo o planejamento urbano e depois encaixar os parques. Agora vamos ver, sobrou um pedaço lá, faço um parque. Não pode ser assim. Você tem que efetivamente perceber qual é o patrimônio ambiental, criar uma estratégia de integração da coisa urbana com aquele patrimônio ambiental que você tem. Eu fiz uma conversa dessa com a CETESB. Fui à CETESB em São Paulo, apresentei esse projeto e convidei a CETESB a olhar para esse assunto com esse olhar. Falei: olha, a gente precisa começar direito esse projeto. E a maneira de começar direito é medir o patrimônio, entender como é que a gente interage com esse assunto e aí construir a parte. Pode ser arrojado, vai ter as tecnologias, vai ter os laboratórios, vai ter tudo mais, mas a gente tem que inventar uma lógica de defesa do patrimônio ambiental. Então, eu acho que aqui, depois, obviamente, no site vocês vão encontrar opiniões que nós não tivemos nisso. Eu também não vou passar rápido por aqui, mas essa é a área do planejamento. Isso é 11,3 milhões de metros quadrados. Muito grande. Se você somar as instituições com chateamento e emissão, dá 6, alguma coisa milhões de metros quadrados. Um pouco mais da metade dessa região está com as instituições que já concordaram em planejar esse assunto dessa maneira. Além disso, nessa região tem fazendeiros, tem 3 fazendas de cerca de 1 milhão de metros quadrados. Nós fizemos conversa com os proprietários. O sonho deles é fazer loteamento. E tal, porque essa é a maneira mais simples de você ganhar dinheiro com terra e tudo mais. E o nosso é convencê-los de fazer um projeto mais ambicioso e integrado a esse tipo de coisa, que obviamente que se você vai ter momentos que vai ter que adensar, se você quer transporte público, você tem que ter adensamento, mas como é que você constrói isso de uma maneira tal que você integre o teu patrimônio ambiental que já existe? Tem rio, tem nascente, tem área ambiental, que as leis já protegem, mas eu acho que a gente quer mais do que isso. A gente quer fazer como é que a gente integra essas coisas, como é que a gente faz isso efetivamente funcionar bem. Então, olha, esses princípios são os princípios. Aqui já são os nossos arquitetos reunidos. Nós temos um grupo de arquitetos da Unicamp e da PUC já conversando
definindo como é que nós vamos fazer esse master plan, como é que nós vamos fazer esse tipo de coisa funcionar, como é que nós vamos fazer esse plano diretor para essa região. Então eles definiram os princípios, desde a ecologia e paisagem, resíduos, geologia hidrofluvial, porque às vezes as pessoas falam, nós precisamos pegar toda a água de chuva e usar. Não, você tem que estudar antes. Você tem que entender como é que é a geologia do teu terreno. Você precisa entender se você pode usar toda a água, você vai ter que usar parcialmente. E, em suma, tem que se aprofundar nesses temas para entender como é que a gente faz isso, preservando as características ambientais. Adensamento e uso do solo, mobilidade e acessibilidade, infraestrutura urbana, áreas públicas, integração social. Então, a partir desses princípios, nós desenhamos para cada um desses princípios algumas das linhas de raciocínio para esse princípio. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas essa informação está disponível. Mas o primeiro slide é o slide de proteção ambiental. Nós falamos, o que a gente faz? Nós pegamos os dados da própria prefeitura sobre os corredores ecológicos, que tem que fazer, trouxemos tudo isso, falamos, como é que a gente começa a planejar essa área, considerando que isso aqui é um patrimônio que a gente quer preservar, que a gente quer fazer conexões que não existem, que a gente quer fazer essa coisa. Então é isso aqui que eu chamo de definição do patrimônio ambiental do sistema. Isso aí é uma conversa difícil, hein? Porque a hora que você fala com o empresário, não é essa a lógica. Na verdade, depois, a hora que você apresentar o restante do projeto, ele tem que ser atraente o suficiente para casar com essa lógica. Porque normalmente não é essa lógica de você preservar a sua estrutura ambiental e depois fazer o seu planejamento ambiental. Mas isso é o que a gente deseja. Eixo zero, então tem várias dessas coisas em ação: adensamento e uso do solo, ser uma centralidade, uso misto, ambiente inclusivo, integração de modais entre viracopos. Obviamente que você faz algo como esse, você quer conversar com a cidade, você quer conversar com o aeroporto, você precisa ter uma estratégia de comunicação adequada, quer que seja internacional. Hoje, a Unicamp recebe um número incrível de visitantes internacionais através do aeroporto. Ou você vai buscar, ou você manda ele pegar um Uber, porque não temos comunicação. Então, isso aí é uma coisa. Aí você fala, pô, mas a cidade precisa, de um modo geral. É verdade, não tenho dúvida nenhuma. Mas o que ele está querendo fazer é literalmente fazer uma estratégia de um modelo de desenvolvimento urbano que depois possa correr para as outras áreas. E assim por diante. Infraestrutura urbana. Eu estou terminando a minha fala, a gente pode abrir para perguntas e tudo mais, mas olha, a PUC, a Unicamp, são parceiros, como eu disse desde o começo, o prefeito visitou a gente, o prefeito, o vice-prefeito, nós fizemos uma apresentação semelhante a essa. Quanto tempo atrás? Uns 8 meses? Uns 8 meses, conversamos com eles e saímos com o seguinte conceito, que por essa época do ano nós vamos estabelecer um acordo de conteúdo, dizendo o seguinte: o que nós vamos ter lá que realmente é interessante para a cidade, para as universidades, que dure transições, que passe do reitor para o próximo reitor, o reitor que vai ficar mais tempo no cargo é o da PUC, provavelmente é ele que vai proteger esse conceito, porque o Marcelo termina o mandato dele daqui no ano de meio, por aí, o prefeito termina no final do ano que vem, e essas coisas têm que estar suficientemente desenhadas para não ir para a gaveta. Então, tem que ter e esse acordo, a gente acha que ele pode alavancar esse tipo de coisa. E aí, a partir do momento que nós começamos a conversar com as instituições que se encontram lá dentro, nós percebemos que as instituições querem entrar no acordo, elas querem participar desse assunto, então nós estamos criando a figura desse conselho para definir o que pode estar lá. Então, quem vai compor esse conselho? Vai ter um membro do governo do Estado de São Paulo, provavelmente a Patrícia Heller, que é a secretária de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o prefeito de Campinas, os 2 reitores, o diretor do CNTEM, tem das vice-presidências do Santander, vai de inovação, vai fazer parte desse assunto. O CPQD, nós conversamos com o CPQD, eles já toparam, querem entrar, querem integrar, criar pontes maior com o gigante e tudo mais. A Cargill é uma grande empresa. A Cargill é uma das empresas que tem
talvez esteja entre as 100 maiores empresas do mundo, ela é muito agressiva, e a Cargill está naquele território e tem um laboratório de inovação. E eu conversei com o diretor de lá e ele disse, olha, nós estamos aqui porque a gente está muito interessado no que tem dentro lá da Unicamp, das pessoas que vocês estão formando, porque a gente realmente tem uma colaboração muito intensa com vocês. E esse conceito para nós é um valor muito importante. Então eles vão participar, isso eu diria que é um dos braços privados. Eu diria, o CPQD, o Santander, a Cargill, a Sagres, eles representam um braço privado dessa iniciativa e a gente precisa de mais. Hoje de manhã nós tivemos uma conversa com o presidente do BID, logo cedo de manhã, conversar com ele, e eu fiz a seguinte pergunta para o BID. O que significa sucesso para o Banco Interamericano de Desenvolvimento desse projeto? Qual é a definição do sucesso? A definição do sucesso dele é atrair, literalmente, o mundo privado para dentro de uma iniciativa pública como essa. Então, se você fizer o casamento dessas coisas, fazer esse negócio funcionar, do seu ponto de vista do banco, esse é o sucesso. Nós já conversamos com o presidente da Sanasa. O presidente da Sanasa, nós convidamos o presidente da Sanasa a trazer uma proposta do que a Sanasa tem como modelo de atuação para daqui a 30 anos que possa ser usado dentro de uma estratégia como essa. Eles estão trabalhando no tema, vão nos ajudar. A CPFL é a empresa, na verdade a CPFL é chinesa, é uma empresa que já foi estatal brasileira, hoje ela é uma estatal chinesa. A State Grid é proprietária do CPFL. Eles são muito agressivos, é a maior empresa de distribuição de energia do mundo, são muito agressivos. Eles têm várias ações que diz respeito a Smart City, cidades inteligentes e tudo mais. E eles têm um projeto da Unicamp, eles já colocaram coisa de 12 milhões de reais dentro da Unicamp para um campo sustentável. Uma das usinas da cidade de Campinas, de energia fotovoltaica, está na Unicamp. E a gente quer trazer essa PFL para dentro desse planejamento. Então a gente está pondo essas duas empresas são as empresas concessionárias de serviços que não têm competição. São eles que fazem o assunto água e esgoto, eles que fazem o assunto distribuição de energia. Então, obviamente, se você quer algo arrojado nesse tema, você tem que estar conversando com essas empresas e eles estão recebendo a ideia de uma maneira bem razoável. E o Ministério Público, nós fizemos um exercício em 2 momentos, quem cuida daquela área, o COBORE, o Conselho COBORE, o Promotor Público, em 2 momentos nós fomos conversar com ele. No primeiro momento, quando era só Fazenda Argentina, nós sabemos que ele tinha tido uma ação positiva de ajudar o Unicamp a adquirir o terreno. Eu fui entender qual era a lógica, por que ele estava fazendo isso. Ele certamente gostou do projeto, eu saí de lá com uma sensação muito boa. Se vocês forem nessa direção, o Ministério Público será um parceiro dessa ideia, que nós achamos que eles estavam aí. Nós voltamos, depois da conversa com o prefeito, nós voltamos, falamos sobre a nova estrutura do projeto. Na verdade, eu confesso que eu fui com a intenção de convidá-los a ajudar a compor esse conselho. Mas se eu consigo dele, não posso. É óbvio, o Ministério Público ele controla o que vai acontecer lá. Ele não pode ser construir ideias junto com você, mas ele vai controlar se as suas ideias são razoáveis ou não. Mas nós tivemos uma sensação muito positiva de que é uma direção boa que a gente está buscando. Então, é isso. Eu certamente estou à disposição, se precisar retornar a esta casa para dar mais informações. O conceito, a mensagem que eu gostaria de dar para vocês é que nós estamos interessados em fazer um desenvolvimento na direção de tecnologia disruptiva, mas nós queremos um valor maior, um plano de fundo, o tema de desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente. Eu acho que esse é o conselho de dar para vocês. E obrigado pela atenção de vocês. Aqui tem esse endereço eletrônico da RIDS, ele traz toda essa história de desenvolvimento e no documentos vocês encontram essa palestra. E ali tem um e-mail também, se vocês quiserem contribuir com ideias, vamos nessa direção, nós recebemos isso com muito prazer. Perguntas, eu posso abrir perguntas?
Olha, nós agradecemos muito a sua palestra, foi realmente muito interessante. O CONDEMA apoia, bom, a presidente do CONDEMA apoia essa ideia, assim, em sua totalidade, maravilhosa, e eu tenho certeza que todos os integrantes do CONDEMA aqui também apoiam, e estamos à disposição do que pudermos fazer para colaborar com vocês. E eu vou abrir para perguntas que certamente vão... Jorge? Parabéns pela brilhante explanação. Interessante essa abordagem de envolver todos os atores aí, né? Muito legal. A questão ambiental muito bem explorada, a questão empresarial, tudo se tá? Agora, só uma pergunta. O senhor falou lá no começo da sua palestra a importância do social. Barão Geraldo, tal qual o Brasil, é uma Suíça de África. Quer dizer, tem um índice de zero lá de PHD por metro quadrado, mas também tem uma região ali carente. Eu não vi aí assim, nada nesse sentido na área social, tá? Então, não sei se vai ter alguma coisa nesse sentido, uma integração com o distrito, porque é importante, né? Porque lá realmente a gente... É especial o Plano Geral, realmente uma coisa à parte. Se não tivesse integração, o tripé da estabilidade não falha, né? É o ambiental, o econômico e o social. Então, embora o senhor deu, logo na sua palestra, a importância, citou, mas eu queria saber se tem alguma coisa de sentido com as OSC de Barão. Eu sou da área ambiental, não sou da área social, mas que a gente, quando fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar integralmente. Mas estou encantado com a sua palestra. Muito obrigado. Deixa eu comentar. Eu não tenho dúvida, na verdade é o seguinte, nós estamos, nesse primeiro momento, trabalhando no território que a gente consegue trabalhar. Literalmente, que é o território da Unicamp, a hora que a PUC e as outras instituições tocaram, a hora que o próprio pessoal do CEATEC tocou, essa é a área de planejamento. Mas existem forças dentro da própria prefeitura de expansão do território. A gente tem, inclusive, tem uma área lá para trás dos Círios, que eu vi o André Monsuba falando, que eles gostariam que esse território fosse de 22 milhões de metros quadrados, fazendo uma ampliação para o lado de Barão Geraldo, mas é para uma área lá para trás. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, no princípio, é melhor a gente começar pequeno. Se a gente ampliar esse negócio, e Barão Geraldo tem encrenca. Você mora em Barão Geraldo? Tem encrenca. Eu corro o risco de arranjar uma briga fora de propósito logo de cara. Embora, obviamente, eles são nossos vizinhos. A integração do Barão Geraldo com o Unicamp é essencial para esse projeto. E isso vai começar porque uma das coisas que nós percebemos é o seguinte: o primeiro erro nosso foi começar pela Fazenda Argentina. Na hora que você começa pela Fazenda Argentina, você, de certa maneira, separa o resto da universidade. Isso é um erro estratégico. Eu teria duas universidades, uma que está caminhando para uma direção mais moderna, agressiva, proteção ambiental, e a outra a Universidade da Velha. Aí nós pensamos, não dá. Então, literalmente, a Unicamp inteira entrou no projeto, inclusive os outros campos. Aí o processo de integração não é da Fazenda Argentina, mas é o processo da integração de toda a universidade com a sua vizinhança. Aí certamente entra o Barão Geraldo. Agora, a parte de planejamento de Barão Geraldo nesse momento, eu acho que a gente não tem nem força política para esse tipo de coisa. Mas talvez a gente possa, à medida que isso comece a andar, que a próprio Barão Geraldo fala, nós queremos estar nesse negócio porque isso vai impactar no nosso dia a dia, é importante e, obviamente, serão bem-vindos. Posso adicionar uma palavra? Mesmo ali na região, né, que é que está contemplado o projeto, que é um pouco mais ampliado que o Polo 2 de alta tecnologia, a Thalita pode até falar melhor aqui, mas o princípio é que ali se estabeleça uma ocupação, um uso misto do solo. Então, está prevista também, né, na concepção do projeto, a ocupação residencial, inspirado em outros modelos, aquilo que o Marco apresentou da Hafen City lá na Alemanha,
vem a inspiração de que a ocupação residencial ela contemple diferentes espectros socioeconômicos, né? Até porque o que se imagina ali é todo o desenvolvimento daquela região onde as pessoas não tenham, as que trabalham lá, não tenham que vir de outras regiões, isso contemplando todas as profissões que lá serão necessárias, incluindo aquelas que exigem um nível de escolaridade menor. Então, o projeto ele tem como premissa o uso do solo na parte residencial, contemplar o maior espectro possível, né? O mais largo possível em termos de classe socioeconômica. Mais alguma pergunta? Boa tarde, Tereza. Eu queria saber, porque no plano diretor de Campinas que a gente acompanhou, numa das explicações, numa das reuniões, o pessoal da prefeitura explicou que o CIATEC está totalmente, ele já tem um plano diretor só dele. Tanto que nessa reunião, a dúvida era assim, aonde que isso entra na cidade? Não entrava, porque já está feito, né? Pelo que eu entendi. Então eu queria saber como é que é isso, como é que vai funcionar isso, como é que é atualmente a questão do... Não, mas tem mais um pouquinho de coisa. Essa questão desse plano diretor, aonde que o CIATEC se encaixa e como é que vai mudar isso. Vai fazer outro plano diretor da cidade? Teve que discutir tudo de novo, né? Esse é um ponto. Queria saber também se a Gleba A2 está incluída nisso aí, que era um projeto da Rossi, que ia acabar com aquele lugar ali do lado daquela estrada que vai para Unicamp. 23 mil pessoas era na época. E quanto à luz, é tudo muito legal tudo isso, né? Mas na hora H não funciona. A companhia de luz é um monopólio e que não vai querer perder nada disso. Então o que acontece? O correto, qual seria? Né? Pelo que a gente lê por aí. Tem um smart grid, onde você compra a energia ou vende o quanto você quiser. E não dessa maneira que você só pode vender o tanto que você consome. Que é errado. Você tem que vender quando você quiser. Senão, não tem graça. E isso, por que não funciona? Porque os cabos são todos obsoletos. Então, eu quero saber como é que vocês vão resolver isso. Porque o monopólio não vai abrir mão. Obrigada. Em relação ao plano diretor, a conversa que nós fizemos com a própria prefeitura é que a lei de zoneamento dessa região não está fechada ainda. Na verdade, esse é o grande desafio desse projeto. É não deixar que tudo se estabeleça antes da gente entender qual é o projeto desse distrito. Porque se você fizer isso, provavelmente você vai satisfazer alguns interesses daquela região e não vai induzir o master plan que está sendo construído. Então, eu não sei com que nível de sucesso nós vamos conseguir isso, mas a proposta da prefeitura é segurar um pouco, principalmente essa reunião que a gente define os valores associados ao que vai ter dentro desse conteúdo, para que a lei de zoneamento induza o que precisa acontecer. Mas já está no plano diretor, isso que eu não estou entendendo. Não, é que você tem o plano diretor, tem uma loja, mas segundo a própria prefeitura falando, essa região, ela não está, você não consegue lá fazer uma residência ainda. Ah, não, então, porque ela já tem um plano. Porque ela dela, tem tá. uma definição baseada no parque tecnológico. E o que nós vamos fazer é uma definição específica do distrito, mas em cima desse conteúdo desse acordo. Então é nessa direção que nós estamos caminhando. Se nós vamos ter sucesso, tem muitos desejos nesse assunto, que a gente nunca sabe se a gente vai conseguir controlar essas coisas. Mas a proposta é criar esse distrito, um master plan, com arrojo que for necessário, e criar as regras do jogo que induzam o acontecimento desse assunto, fazendo uma regra específica para essa região. A sua segunda pergunta em relação a outra área que tem, não está no projeto. A área que está no projeto é a área do CIATEC 2, aquecida pelo restante da Unicamp, que não estava no CIATEC 2, e a PUC. Então essas é 11,3 milhões de metros quadrados.
E em relação à companhia de energia, você tem razão, por isso que eu pus as duas empresas sem medo de errar, porque não tem como colocar o concorrente lá, porque não tem Não concorrente. existe monopólio. Mas o que a gente está Não pode ser. percebendo, esse monopólio, a gente está percebendo é o seguinte, a própria CPFL, quando a CPFL financia a primeira usina fotovoltaica dentro da Unicamp, você podia estar falando que ela está dando um tiro no próprio pé. Porque aquilo que a gente vai usar de energia fotovoltaica, nós não vamos consumir da rede dela. Então, eu acho que a CPFL, o modelo de distribuição de energia da CPFL, que eu diria da State Grid, que é a empresa chinesa, é diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no Brasil. Eles entraram no nosso sistema e se acomodaram no nosso sistema. Mas a maneira como eles estão reagindo àquilo que a gente está querendo, eu acho que vai numa direção diferente. É a mesma coisa a própria Sanasa. A Sanasa, o Brasil perde de água potável, quantos por cento? 40%? De 20 a 70, sei lá. Tem os números Dependendo enormes. do lugar. E se você tapa os teus furinhos, você destrói a receita deles. Então, tem alguma coisa errada nessa lógica. Você não pode gostar dos furos dos canos, porque você precisa da receita. Você tem que criar uma lógica sustentável que te empurre numa direção boa. A nossa expectativa, a Unicamp está criando o centro da água junto com a Sanasa. Eles estão colocando esforços para fazer um modelo de gestão do assunto do água e esgoto arrojado. A conversa que nós tivemos com a presidente da Sanasa foi nessa direção. Como é que vocês vão ser daqui a 30 anos? O que pode acontecer nesse distrito como modelo para servir? Olha, tem desafios, tem muitos desafios, porque a gente não está acostumado a lidar com planejamento de longo prazo. Mas eu acho que conceitualmente nós vamos ter força para fazer pressão para ir na direção adequada. Todos os problemas que a gente sabe que vai encontrar. É pleno, Você mora numa casa Não, você mora. E quer eu fico assim, já falei isso várias vezes, quando vem um tema importante para o problema, a gente sai da mesmice, né? A gente consegue enxergar algumas alternativas do que nós estamos aqui. Isso é importante. Então eu fico muito feliz que você traga um assunto assim que vai impactar numa cidade como Minas. E a minha, tem várias perguntas, qualquer dia a gente senta e conversa. Mas a minha pergunta é sempre o seguinte: existe já um projeto grande de 10 anos, 8 anos, que é o Hub, igualzinho, do aeroporto. Vamos sair do porto. Por vários motivos, né? A própria concessão, o projeto da concessão ser terceiros. Eu vejo a grande vantagem que este hub não é só baseado em termos de terceiros. Aí está a sociedade, a Unicamp como uma sociedade organizada para a cidade, para prestar serviço. Então, quando fala assim social, eu sou dessa mesma opinião sua. Eu acho que vai abranger de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, o desenvolvimento desse impacta socialmente na cidade toda. Como você vê essas parcerias? É lógico que a gente não tem dinheiro para investir, se não for com os parceiros, mas o medo de que aconteça a mesma coisa com o hub do aeroporto, em que praticamente foi para a gaveta, como você falou, né? Tomara que não, de vote, mas por ser terceiros, por ser parceiros com interesses não só sociais, não só da cidade. A sua pergunta é muito boa e carrega um monte de desafio, porque hoje de manhã, o Azar relatando a conversa com o BID, ele foi exatamente na direção que você está chamando a atenção. Ele disse o seguinte: olha, se você construir um projeto onde só tem público nesse assunto, dinheiro público nesse assunto, não vai dar certo. Você vai ter que inventar uma estratégia
você traga o mundo privado junto com o mundo. O problema é que, com condições de controle importantíssimas, tem que proteger o conceito da universidade pública, gratuita, que não somos. Não é para desmanchar isso em hipótese alguma, porque esse é um valor que não negociável da universidade. Mas nós temos que aprender a lidar com o capital privado para ele conseguir extrair desse assunto os interesses dele sem impactar os interesses públicos que têm que ser preservados. E nós estamos indo nessa direção. Eu não pus um slide aqui, mas a Unicamp, desde o início da sua relação com a Floresta Nova, ela tem cerca de 700 empresas filhas. São empresas cujo CPF, cujo CNPJ nasceu de alguma maneira na Unicamp, e ela representa a receita da soma dessas empresas é da ordem de 5 bilhões de reais por ano. Então, elas são muito agressivas. Então, se nós conseguirmos consolidar um projeto, e eu diria o seguinte, o que a Unicamp oferece nesse assunto? E eu sou muito realista. Nosso patrimônio são os nossos alunos. Certo? Então, se a gente conseguir criar as pontes adequadas entre o aluno que a gente forma, o pesquisador que está fazendo ideias, essas pontes é que vão alavancar a vontade das empresas estarem naquela possibilidade. Então, tem apostas nesse assunto, mas eu acho que o patrimônio, ter a PUC, ter a Unicamp, ter uma massa cerebral dos nossos alunos. A Unicamp, pessoal, quando a gente fala, o nosso patrimônio é que a gente seleciona muito bem, são alunos muito bons e eles entregam um monte de coisa interessante. E isso que está na negociação. Por que é interessante estar nesse distrito com o seu negócio? Porque você cria uma comunicação com uma universidade que está querendo interagir com as empresas. Tem desafios. Mais alguém tem perguntas? Só um pequeno detalhe. A CPFL já está implementando energia solar. Em Barão Geraldo mesmo, em Barão Geraldo eles selecionaram vários locais para já implementar essa energia solar e eles estão... Se eu dei uma impressão diferente, ou seja, nós temos 3 usinas. Eu só chamei a atenção que uma delas é dentro do excelente. Hoje de manhã nós assistimos uma palestra muito interessante lá na OAB. Estavam falando a respeito de transporte gerado com bateria, né? Que vão se alimentar como? Com energia. Então precisa de energia solar também para baratear esse tipo de transporte. E o senhor tinha falado em alguma escola, alguma coisa? Deixa eu comentar. Naquela região tem uma escola, ela é libanesa, ela tem uma escola que já tem 135 anos, ela chama SADS. E como eles têm uma área grande, eu não sei nem exatamente como é que eles entraram naquela região, que é uma região reservada para alta tecnologia, mas aparece essa escola. Mas eu fui entender e conversar com eles sobre o que era essa escola. Eu conversei com o diretor deles, eles são muito agressivos, é uma escola internacional, forma desde criança até o colegial, só que currículo internacional. Eu falei, qual que é a razão de vocês insistirem? O que vocês fazem? Nós formamos alunos para todas as universidades do mundo, essa é a nossa proposta. Eu falei, mas onde que vocês já fazem isso de forma agressiva? Eles falaram que eles têm 10 unidades nos Estados Unidos e que as 10 unidades estão entre as 50 melhores escolas americanas, segundo eles estão falando. Eles são muito agressivos, é uma escola daquelas caras para o público, que você paga, a escola integral, só se fala inglês na escola, então é uma escola internacional que está dentro desse distrito. Por que nós achamos interessante convidá-los? Porque eles adquiriram 300 mil metros quadrados e para a escola eles precisam de 100 mil metros quadrados. Então nós achamos que isso poderia, os outros 200 mil metros quadrados, poderia abrir oportunidades de integração com o hub na forma como. Mas de novo, mais um dos atores dentro daquele distrito.
obrigada pela explanação. Eu vejo, faço bastante por aquela região. Eu vejo movimento de terra, tem um projeto, eles apresentaram o projeto, mas a gente passa lá, não tem tempo de parar e apreciar o projeto, e também não tem mais informações a respeito do assunto. Mas é uma coisa inovadora que vai colocar Campinas numa situação de privilégio, assim como nós temos várias universidades, isso aí é uma situação realmente privilegiada. E é a respeito de várias, dessa questão social do que o Jorge levantou. Ô Jorge, nós temos lá em Barão, muito próximo a Barão Geraldo, nós estamos muito próximos a Santa Mônica, a São Marcos, a Vila Costa e Silva, que já já tem um padrão bem mais baixo. Então, lá no fim do Guará também. Tem bairros pobres lá, que tem disponibilidade, tem. O bairro, ele tem os dois lados, tem o lado sim, sim. Então a gente tem que pensar como de uma forma, não sei, eu estou aqui também, pensando fora da casa, chegar a esse tipo de coisa, porque esse pessoal, eles prestam serviço para quem mora lá, eles sofrem influência, convive com a gente. Temos que, né, resgatar. Sim, mas pelo que eu percebi, o projeto não é só naquela região, é um projeto bem mais amplo e que vai abranger cada vez mais áreas cada vez maiores. Começa naquela região, obviamente ele começa naquela região, mas ele pode se integrar. Na verdade, essa é a intenção. Quando nós fizemos a primeira apresentação, acho que estava de novo o André Consul, ele disse o seguinte: um valor que nós não abrimos mão é a integração dessa proposta no restante da cidade. Vocês têm que inventar maneiras de que esse projeto converse com a cidade o tempo todo nessa direção. Então, isso entre os valores está exatamente isso. Como é que a gente faz algo que pode começar localmente, mas que ele tem que conversar o tempo todo com o restante da cidade? É isso que eu ia dizer, territorialmente está contido, mas Jorge, tem que ser gravado. Sabe por quê? Porque senão o deficiente secretário não vai conseguir fazer a ata. Não, é exatamente isso. Territorialmente está contido, está um espaço, né, limitado. Mas tem os braços, né, as conexões. Eles sim, tipo, obviamente, por essa cidade, inclusive, para esse porte ele vai influenciar não só a Barão Geraldo, mas Campinas, até quem ensina, como for, é um lugar que se produz, né, ideias e modelos onde todos possam estar multiplicando. Obrigado. Mais alguma observação? Não precisa ser pergunta, pode ser observação também. Alguém tem mais alguma observação, alguma coisa? A doutora Andréia, que acabou de chegar. Doutora Andréia, a senhora teria alguma observação a fazer? Que a doutora Andréia, como é o braço direito do nosso secretário do Verde, ela pode ter alguma coisa a contribuir. Não precisa ser pergunta, pode ser contribuição, doutora Andréia. Exatamente o foco do atual secretário do Verde é exatamente o desenvolvimento sustentável. Bom, peço desculpas por ter saído um pouquinho da apresentação, que eu tive que resolver um problema urgente na secretaria e a gente acabou voltando aqui com o diretor Leandro. A gente conhece, né, o processo, os técnicos da Secretaria do Verde participaram, junto com o pessoal do Planejamento do Urbanismo. Nós ficamos muito entusiasmados por conta da premissa da sustentabilidade focada no território. Um dos pontos de maior conectividade em relação ao que a gente tem trabalhado em sede da Secretaria do Verde, principalmente, é por conta das conexões com os ODSs. A gente tem uma tendência enorme, inclusive o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo agora nos audita como
base nas ODS, né? Cada vez mais as ODS fazem parte não só de uma gestão ambiental setorizada, mas faz parte também de uma auditoria contábil, financeira e de condução de políticas públicas. E o outro ponto que o trabalho tem forte conexão com o que a gente deu como primeiro passo, mas a gente quer dar outros nesse sentido, trabalho, e esse trabalho nos inspira, os incentivos ambientais, né? A gente tem falado muito aqui, para quem frequenta o Condema há muitos anos, já é um mantra, né, Plínio? Que é a gente deixar de ter políticas públicas apenas de comando e controle, né? Fiscalizar, licenciar, punir, ajustar, não que não seja importante, mas o papel do poder público em ser um agente indutor, né? Um agente fomentador de políticas públicas e que, se estiverem vinculadas à sustentabilidade ambiental, serão muito bem-vindas dentro desse programa. Nós demos um pequeno passo no licenciamento ambiental, com o selo S, o Conselho de Sustentabilidade, que leva alguns itens, né? A gente dá incentivo processual e incentivo tributário para aqueles empreendimentos que internalizam índice de sustentabilidade em todas as formas, uso de água, painel fotovoltaico, permeabilidade acima, enfim, toda uma discussão que vai pormenorizar não agora o plano de ocupação, mas possivelmente as edificações que vão estar nesse projeto. Então, nessa linha, né, esse trabalho ele é inspirador porque é pensar num recorte territorial extremamente privilegiado, numa área da municipalidade cercada de exemplos de sucesso, né, no conhecimento, na produção científica, entre outros. Então, a ideia de ter esse grande laboratório, esse espaço como... Eu achei muito interessante a frase zona franca de conhecimento, né? Então, ter um espaço de experimentação e de mostra de boas práticas sustentáveis, isso nos empolga muito, né? Então, por isso que a equipe da SPDS, quando foi convidada para alimentar esse trabalho com essas experiências, nós ficamos muito animados, muito gratos e pudemos ainda que singelamente traçar algumas ideias do que a gente tem praticado que poderia se conectar com esse projeto. Então, muito rapidamente, viu, doutora Pia? Obrigada. Muito obrigada, doutora Andréia. Sua fala foi realmente muito... fez uma integração entre a Secretaria do Verde e seu projeto. Só fazer um pequeno comentário, que acho que é importante. O secretário, Rogério Menezes, ele esteve com a gente lá na Sanasa, justamente na costura da proposta da Sanasa para esse assunto. Então, acho que o apoio da Secretaria nesse assunto é fundamental. E vice-versa. Como eu disse, um dos focos do secretário Rogério Menezes é exatamente o desenvolvimento sustentável. Então, tem mais alguém que... sim, por favor, venha. Eu estou bem pouco tempo em Campinas, não conheço ainda o projeto. Por causa da gravação. Meu nome é Jane, eu sou do Instituto Agronômico e eu vim há muito pouco tempo para Campinas. Eu fiquei na unidade de pesquisa em Mococa por 14 anos. E nesses 14 anos nós trabalhamos com pequenos produtores. O senhor falou que aqui são 3 fazendas dentro da área que será o polo. E eu gostaria de entender melhor como que vai ser o processo. Você falou que eles têm mais interesse em fazer um conjunto habitacional. Isso preocupa porque nós temos uma grande demanda de alimentos periféricos que não conseguem ir para muito longe, hortaliças, assim. Não seria interessante trabalhar dentro dessas fazendas com produtos mais perecíveis, de produção mais rápida, várias vezes por ano? Eu gostaria de sua opinião nesse sentido. Eu vou comentar. Na verdade,
talvez valha a pena contar um pouquinho. Essas ideias, elas estão colocando dentro da universidade. Nós fomos conversar com a Embrapa, nós somos um Instituto Agronômico também, a gente quer, de alguma maneira, interagir com o Instituto Agronômico, ter certeza que eles tenham projetos deles. O Agropolo, por exemplo, está dentro da nossa estrutura. A Embrapa, inclusive, ela quer fazer coisas experimentais dentro da energia comunitária. Ela vai trazer uma proposta delas para isso. Nas nossas conversas no Instituto de Agronomia e Biologia, apareceram inclusive hortas, hortas urbanas que pudessem, num modelo que pudesse ser facilmente com práticas sustentáveis, facilmente transferíveis para as cidades da própria Campinas, da própria Campinas. Você tem que lembrar o seguinte: os proprietários, nós não temos poder de decidir sobre o que é que eles vão fazer lá. A gente pode induzi-los a fazer coisas, a cidade não tem o poder de falar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Criar um ambiente adequado para que ele use a terra dentro do espírito de um distrito inteligente e sustentável. E é essa a nossa conversa com eles. Então, você falou, são 3 fazendeiros? Não, são 3 fazendeiros que nós conversamos. Esse fazendeiro, esse que está aqui, e tem mais um outro que está aqui. São 3 fazendas, no total dá cerca de quase 3 milhões de metros quadrados. E aí o que nós aprendemos é que o plano deles é loteamento. E o que a gente está tentando induzir é que não seja um simples loteamento, que seja alguma coisa integrada a toda essa estratégia. Mas nós não temos grandes mecanismos de indução, a não ser na lei de zoneamento. A lei de zoneamento, se você pegar e falar assim, olha, o assunto está liberado para fazer loteamento, eu sei o que vai acontecer. Vai acontecer loteamento. Essa é a maneira mais prática de você gerar dinheiro da terra. E o brasileiro está mais acostumado a fazer. Agora, se nós tivermos uma lei, uma regra do jogo que induza na direção de desenvolvimento sustentável, que peça que coisas como essa que acontecer, a gente aumenta a chance de sucesso desse processo. Deixa eu mostrar. Por exemplo, deixa eu ver se aqui. Tinha a floresta urbana, mas quem foi? Onde que aparece? A agrofloresta. Lembrar, FEAC, horta urbana. Então, essa conversa, nós fomos na farmácia, por exemplo, ela gostaria de fazer. A proposta deles é uma horta mais para medicações, plantas medicinais. Nós queríamos ter dentro um modelo que a gente ajudasse a população a usar isso de maneira eficiente, que fosse multiplicável. Essas ideias, elas estão aparecendo, obviamente vai chegar. No território da Unicamp é sempre possível fazer essas coisas, na nossa área. O que está acontecendo em volta, nós vamos ter que induzir. Horta urbana, floresta urbana e agrofloresta. Integração com o programa Agropolo Campinas, agricultura 4.0. Óbvio que você está dentro de uma universidade como a nossa, a Embrapa está lá dentro da Embrapa Informática. Começa a aparecer ideias. O que a gente pode fazer isso que seja realmente útil, que induza o assunto da agricultura 4.0. Não sei se eu respondi.